Quando os limpadores aparecem no covil do tigre do zoológico de Bhavalpur, eles levam o susto de suas vidas. Lá dentro, uma das bocas dos tigres há um sapato, mas a quem ele pertence e como ele chegou lá? Clique no botão de curtir e se inscreva agora. Este é o terrível ataque de tigre a Muhammad Bilal. Estabelecido em 1942. Os jardins zoológicos de Bhavalpur são administrados pelo governo paquistanês, estendendo-se por 25 acres. O zoológico é lar de muitas espécies diferentes de pássaros, bem como de muitos carnívoros e predadores diferentes. As condições em que os animais são alojados são questionáveis, com os padrões caindo muito abaixo do que seria considerado ético em muitos países ocidentais, mas era uma atração turística popular e fornecia educação sobre as várias espécies sob seus cuidados. Na quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, os limpadores levaram o susto de suas vidas quando apareceram no recinto do tigre. Eles fizeram seu caminho ao redor da cerca perimetral e para dentro das tocas internas nos fundos. Lá dentro, eles puderam ver os 3 tigres, mas havia algo saindo da boca de um dos tigres. Quando o animal virou a cabeça completamente para olhar para a equipe de limpeza, eles perceberam que era um sapato. Era uma visão preocupante, mas talvez um visitante tivesse jogado no recinto. Momentos depois, eles fizeram uma descoberta horrenda. Deitado na lama marrom dura estava um corpo. Ele não estava se mexendo e claramente tinha sérias lesões na metade inferior. Imediatamente, os serviços de emergência foram chamados e o zoológico foi fechado, mas, à medida que a investigação avançava, o que parecia ser um caso claro e fechado se revelou um mistério. O corpo pertencia a Muhammad Bilal, de 28 anos, de Greenton, em Lahore. Dada a condição do corpo, foi assumido que ele havia morrido na noite anterior. Seu pai, Dr. Muhammad Javed, foi informado da terrível tragédia e começou a fazer o caminho para Bhavalpur, a mais de 250 milhas de distância de sua casa em Lahore. Quando os investigadores chegaram ao local, os tigres estavam trancados em uma seção segura do recinto. O corpo de Muhammad estava gravemente machucado nas pernas. Parecia que ele tinha morrido por perda de sangue. Notícias da morte se espalharam, especulações e rumores afirmavam que Muhammad era um gadi e que ele tinha tido altercações com a polícia várias vezes antes. A mídia pintava uma imagem de um jovem perturbado e o descrevia como um lunático que claramente pulou no recinto do tigre. O zoológico culpou a vítima pela tragédia, afirmando que ele tinha se forçado a entrar no zoológico, provavelmente pulando um muro externo e depois escalando o topo da casa dos tigres antes de pular para o chão. Se ele fez isso, talvez estivesse alucinando ou era excepcionalmente audacioso, acreditando que poderia enfrentar não um, mas 3 tigres de bengala sozinho. Ter um intruso em seu recinto imediatamente desencadeou um ataque dos tigres. Eles normalmente pulam sobre sua presa usando seu peso e poderosas pernas dianteiras para derrubá-la. Após entregar uma mordida fatal no pescoço e subjugar sua presa, eles podem então comer à vontade. Nenhuma informação foi publicada sobre a natureza da morte de Muhammad, apenas menção de suas pernas gravemente machucadas na imprensa, sugerindo que ele morreu por perda de sangue, e não por asfixia. Mas quando o pai de Muhammad, Dr. Muhammad Javed, ouviu os rumores sobre seu filho, ele se manifestou. A mídia havia relatado que ele mesmo havia afirmado que Muhammad era um GCT, mas o pai de Muhammad nunca disse nada disso. Alguém inventou a história, provavelmente na tentativa de proteger o zoológico de levar a culpa pelo incidente. Quando entrevistado pelo telefone pelo jornal Express Tribune, Dr. Javed negou ter falado com qualquer mídia desde a morte de seu filho. Em vez das alegações circulando nos jornais locais e nacionais, ele afirmou que seu filho era um jovem brilhante, que nunca foi viciado e nunca teve problemas com a lei. Outra falsa alegação era que ele havia identificado o corpo de seu filho. As notícias relataram que ele havia chegado ao local e declarado que o falecido era de fato Muhammad, mas isso também era uma mentira descarada, já que o Dr. Javed ainda não havia chegado ao local quando essas alegações foram feitas. A
A identificação veio de um cartão de identificação encontrado pelos funcionários do zoológico dentro de um dos bolsos de Muhammad. Se Muhammad não era o lunático que a mídia e o governo local o pintavam, então o que ele estava fazendo dentro do zoológico após o horário de fechamento e como ele entrou no recinto dos tigres? Funcionários do zoológico e os principais investigadores examinaram as imagens das câmeras de segurança do zoológico, mas não encontraram evidências de Muhammad nas telas. Eles não conseguiram descobrir como ele havia entrado no zoológico, muito menos no recinto dos tigres. Os investigadores precisavam determinar se o zoológico estava em falta ou se isso era um incidente isolado de um jovem determinado e traumatizado. Parecia que o zoológico estava determinado a proteger a si mesmo, garantindo que as pessoas acreditassem que Muhammad deliberadamente se colocou em perigo. Sem nenhum muro de proteção. A verdade é que Muhammad teve um desentendimento com um dos guardas do zoológico, o que levou os funcionários a fazerem acusações contra ele. Era mais simples retratá-lo como mentalmente instável do que assumir a responsabilidade. Inicialmente, as acusações falsas sugeriam que Muhammad entrou intencionalmente no recinto dos tigres, o que parecia plausível na época. No entanto, agora sabemos que essas acusações eram infundadas, indicando que algo mais aconteceu. Seu pai acredita que ele escorregou do telhado da casa dos tigres, caindo dentro do recinto. Os tigres não perderam tempo ao perceberem sua queda e avançaram em sua direção. Enquanto cercavam Muhammad, eles atacavam com as patas, impedindo-o de se levantar. Um dos tigres agarrou sua perna, enquanto os outros o mordiam repetidamente. Muhammad tentava se libertar desesperadamente, mas seus gritos por ajuda foram ignorados, já que o zoológico estava fechado para a noite. Ele sabia que estava em apuros e que sua situação era fatal. Os tigres de Bengala, com sua força avassaladora, não deixaram chance para Muhammad. Apesar de estarem em cativeiro, seu instinto de caça permanecia intacto. Os investigadores concluíram que Muhammad estava vivo quando entrou no recinto dos predadores e que sua queda do telhado não foi fatal. Embora os tigres tenham causado seus ferimentos fatais, não se alimentaram de seu corpo. Uma vez que ele sucumbiu aos ferimentos, os tigres se afastaram, considerando a ameaça eliminada. No entanto, a pergunta persiste: por que Muhammad estava no telhado da casa dos tigres? Seu pai sugere que ele estava procurando uma saída do zoológico, mas as circunstâncias exatas permanecem desconhecidas. Para esclarecer os fatos, um comitê de investigação foi formado para avaliar o incidente, a motivação de Muhammad e quaisquer falhas de segurança do zoológico. Embora os ataques de tigres selvagens sejam comuns na Índia, não há tigres selvagens no Paquistão. No entanto, animais em cativeiro ainda representam uma ameaça, como demonstrado pelo incidente recente com um urso preto cativo na Índia. Apesar das muitas perguntas sem resposta, a perda de Muhammad Bilal será profundamente sentida por todos que o amavam. Seu destino trágico é difícil de imaginar para qualquer pessoa.